Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, prezados alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez em uma teleaula na nossa disciplina de métodos e técnicas para a elaboração de relatórios profissionais. Eu, professor Igor, e está comigo aqui a professora Ariadne. Boa tarde, professora. Olá, professor. Olá a todos os nossos estudantes, nossos tutores, coordenadores de polo. Bem-vindos à nossa aula de revisão, que hoje nós faremos um apanhado de tudo quanto nós estudamos nesses encontros anteriores. Então, que você seja bem-vindo, preste atenção e desejamos a todos nós uma boa aula. Professor Igor. Grato, professora. Como a professora bem falou, hoje nós vamos rever todos os conteúdos que a gente viu nas outras 5 aulas. E eu separei alguns conteúdos chaves para a gente poder estar revendo, fazer uma explicação um pouco melhor também. E aí, acompanhe com a gente. Vamos aqui para a nossa apresentação. Bom, os tópicos que nós separamos para poder ver na nossa aula de revisão, a primeira delas é referente às competências ambientais, a respeito do que nós falamos da esfera federal, estadual e municipal. O outro tópico, o conceito de fiscalização e monitoramento, tudo a respeito de auditoria ambiental. A legislação ambiental estadual, aqui do estado de Rondônia. Aqui é o nosso exercício, a respeito da aplicação de projetos, aquele exercício da escola, onde a gente fez como exemplo, uma escola. E as competências profissionais gerais do técnico da área de meio ambiente. E por fim, alguns relatórios profissionais que a gente está observando. Bom, professora, esses foram os tópicos que eu separei aí entre eles, igual importância, e aí a gente vai estar explicando mais um pouquinho a respeito deles. Aí, quando a senhora quiser também acrescentar alguma coisa, é só falar comigo, tá bom? Tudo bem, então vamos lá. Tá bom. Bom, primeiramente, como eu havia falado, uma das coisas principais que nós estamos falando aqui é a respeito do licenciamento ambiental. É dele que nós tratamos a maioria das aulas e também é através dele que o técnico do meio ambiente vai estar realizando o seu trabalho, vai entrar no mercado de trabalho. Então, uma das coisas que ele tem que estar sempre andando debaixo do braço dele, ou se possível conhecer bastante, é a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 1981. Vale lembrar que essa lei é mais antiga que a própria Constituição de 88, que em 81 o Brasil já manifestou uma preocupação com o meio ambiente, e de estar estabelecendo diretrizes para um melhor aproveitamento ambiental. E aí, em 1988, veio o artigo 225 da Constituição Federal, onde falou sobre o meio ambiente, a importância desse meio ambiente, tanto para a importância do meio ambiente, tanto para a União quanto para os estados, é um bem comum, e assim como todas as pessoas, todas têm o dever de estar protegendo o meio ambiente. Voltando aqui. Bom, aqui, a respeito a competência administrativa é competência comum à União, aos estados e aos municípios. Todos eles têm essa competência administrativa para estar falando a respeito dos processos de licenciamento ambiental. Vai lembrar que as leis no Brasil, elas são aprovadas a nível federal e os estados, vão adequando, de acordo com estados e municípios vão adequando de acordo com a peculiaridade existente em cada um.
O principal órgão que avalia os licenciamentos ambientais é o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e através da resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, resolução essa sob o número 237 de 1997, fala a respeito da competência legal para licenciar, das etapas do licenciamento e dos empreendimentos passíveis de licenciamento. E aí um pequeno trecho dessa resolução e a respeito dessas etapas, nós veremos agora no nosso próximo slide. Bom, número 1 aqui é a definição pelo órgão ambiental competente com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos, estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento, correspondente à licença ser requerida. Então, né, definir qual órgão, né, que é o responsável por esse licenciamento e também qual é a licença a ser requerida. Nos tipos de documentos profissionais que nós vimos na aula passada, a gente viu, né, bem explicado a diferença entre esses tipos de licenciamento. Também nós vamos estar relembrando aqui para vocês logo mais na frente. Número 2, o requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado de documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade. Isso é muito importante, né? A população tem que saber o que está acontecendo ao entorno, né, de sua comunidade ou mesmo a população do estado também, dependendo da magnitude do empreendimento. Número 3, solicitação de esclarecimentos e complementações. Essa daqui são quando a gente falou a respeito das condicionantes. Então, são esses esclarecimentos e complementações que vemos no slide. Pelo órgão ambiental competente, decorrente de audiências públicas. Quando couber, podendo haver reiteração da solicitação, quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios. Então, dentro da audiência pública, um grupo de pessoas podem, né, estar observando, né, algumas coisas, e essas observações dentro do empreendimento podem chamar a atenção do órgão ambiental. E aí o órgão ambiental, né, vai ser obrigado, além de expedir a licença prévia, vai exigir do empreendimento que ele realize algumas condicionantes. Do contrário, esse empreendimento não poderá ser, né, não receberá sua licença. Continuando aqui. Solicitação de esclarecimentos e complementações. Aqui pelo órgão, quando ele faz o pedido, né, competente, integrante do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Vai lembrar que o órgão, ele não decide isso tudo sozinho, né? Saiu da audiência já com as condicionantes. Não, calma. Aí tem a reunião do Sistema Nacional, que é o SISNAMA, lá ele apresenta e dessa forma faz o encaminhamento para o administrador do empreendimento. Aqui, e uma única vez. Em decorrência da análise dos documentos e projetos e estudos ambientais apresentados. Quando couber, podendo haver reiteração da mesma solicitação, né, caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios. Muito bem. Aqui falando a respeito da audiência pública, quando couber de acordo com a regulamentação pertinente. E número 6, a análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA. Então, vamos fazer a análise para ver o que eles, né, que eles encontraram, ver se está tudo certo com os documentos, os projetos e os estudos ambientais apresentados. E aí, se porventura, né, esse órgão também pode estar solicitando, apresentando a realização de vistorias técnicas. Então, por exemplo, talvez os dados estejam incompletos. Então, o órgão solicita, né, fazer uma vistoria técnica ou novamente fazer, né, que o ideal é que já tenha feito mesmo, para conhecer melhor a área e saber direitinho as suas peculiaridades. Uma coisa importante é que o empreendedor,
ele já fez a viabilidade econômica do projeto. Então, ele conhece aquela área, né? Já sabe o que ele pode estar tirando para a sua economia, um recurso natural que ele vai estar explorando. Mas aí o ambiental ainda não está feito. Então, essa resolução do CONAMA, ela entra disso. Então, agora vai ser feita a avaliação ambiental para ver se esse empreendimento está dentro das leis ambientais que estão aqui dentro do Brasil. Bom, aqui nesse tópico eu trouxe para vocês a definição, né, de monitoramento e fiscalização. Vai lembrar que o monitoramento e fiscalização eles ocorrem após o EIA-RIMA. Então, depois foi feito todo o processo, né, de licenciamento, então o empreendimento já está instalado, já recebeu a licença prévia, licença de instalação e a licença de operação, ou seja, ele já está instalado e operando na área. Após isso, tem que ser feito o monitoramento e a fiscalização. Por quê? Porque ainda existe um impacto ambiental ali. Ou então, depois do impacto ambiental, qual vai ser o futuro dessa área, né? Isso tem que ser colocado. E aí, vendo a necessidade, né, dentro da resolução 237 também foi colocado isso. Necessário, após isso, o monitoramento e a fiscalização. Ou seja, o IBAMA, né, falando assim, bem no senso comum, ele faz visitas periódicas, por exemplo, nas usinas do Madeira. Se eu não me engano, é de 6 em 6 meses, professora. O tempo que eu trabalhei lá, eles direto iam lá fazer visita, como é que está funcionando, por exemplo, o canal de transposição, aí dava uma olhada no projeto que a gente estava trabalhando também com a questão de ecologia de peixe, uma olhada geral. Essa questão do acompanhamento e do controle faz parte, né, professor, de uma dessas fases que tem para a questão de fazer o licenciamento, né, os impactos. Então, são fases e etapas que precisam ser realmente acompanhadas, porque senão alguma coisa pode fugir, né, da regra ou sair do planejamento ou do projeto, e aí, para que isso seja evitado, é necessário, então, o acompanhamento. Isso mesmo, professor. Então, para vocês prestarem atenção no texto aqui, que isso vai ser bem cobrado, o monitoramento do processo de licenciamento ambiental tem por objetivo o controle permanente a partir do momento em que se inicia a instalação do empreendimento licenciado. Então está aqui a definição bem certinha. E aqui é um instrumento para avaliar se as previsões de impactos e medidas de prevenção, olha, ó, é uma fiscalização mesmo, ver se está tudo certinho. E controles sugeridas nos estudos ambientais mostram-se adequadas durante a implantação e operação dos empreendimentos, do empreendimento como um todo. Passando aqui o nosso slide. Aqui a respeito da auditoria ambiental, uma coisa também bem importante e uma outra área também que os nossos técnicos ambientais podem estar atuando, né? E aí, então eu decidi trazer aqui para vocês também. O conceito de auditoria é um processo sistemático, independente e documentado para obter evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente a fim de determinar a extensão em que os critérios de auditoria são atendidos. Então, aqui mais uma vez, isso daqui é bem importante, sistemático, porque ele é feito, né, em várias etapas, como é que é sistemático, progressivo, independente, a pessoa que faz auditoria ambiental, sugere-se, né, que ela não trabalhe na empresa que está sendo auditada ou também não haja nenhum vínculo. Então é bom, né, que seja independente. E documentado porque é uma reunião de documentos que vão, né, dizer se está tudo ok e também o que foi falado aqui, se evidências de auditoria e também para determinar se está acontecendo tudo certo dentro do processo ocorrido, dentro do processo ocorrido no empreendimento. Aqui, os resultados da técnica de auditoria ambiental podem ser utilizados de forma interna ou externa. E aí é o empreendimento. Ou seja, no primeiro caso, que é no caso interno, a auditoria fornece subsídios ao aprimoramento de desempenho ambiental. Olha que legal. Então, por exemplo, quando a empresa vai sofrer uma auditoria ambiental, não significa que ela tem que estar com medo, não é uma coisa ruim isso. Ela, né,
pode estar contribuindo, às vezes, para estar aprimorando alguma coisa ali que ela não percebia. É questão de ponto de vista. Por exemplo, às vezes, né, tem só especialistas em alguma área, e aí entra um outro especialista que é de outra área e aí observa uma coisa, né, que é diferente, né, professora? Essas auditorias, elas têm um caráter de fiscalização, mas elas têm um caráter também orientativo e preventivo. Então, ao mesmo tempo em que elas podem ir no sentido de fiscalizar, elas vão no sentido de orientar ao empreendedor que está realizando, né, essas obras a respeito de alguma coisa, ou de algum fator, ou de algum aspecto que não esteja, né, sendo realizado adequadamente. Então, é como o professor falou, depende do ponto de vista. A gente tem que observar que, como nós falamos aqui nas aulas anteriores, o auditor, ele não está só. Então, não é um auditor, é uma equipe de profissionais. Nelas está inserido você, um técnico em meio ambiente, que vai dar a sua parcela de contribuição em áreas específicas. E aí, ao final, então, um parecer técnico que vai, né, sugerir algumas medidas preventivas, outras medidas de adequação. Vai depender, então, do que você encontrar lá no momento, não é isso, professor? É isso mesmo, professora. Olha, eu acho que depois da sua explicação, eles não vão errar essa parte na prova não, professora. Tomara, né? Tomara. No caso, voltando aqui no nosso slide, no caso de auditoria externa, essa precisa ser obrigatoriamente efetuada por um auditor que não pertence ao quadro, né, de funcionários do empreendimento. Então, outra coisa que eu acabei não falando aqui quando eu estava explicando a interna. Que a interna pode até ser de um funcionário, né, de dentro da empresa. Já a externa não tem condições, tem que ser de uma pessoa de fora do empreendimento. Em todos os casos, recomenda-se, né, que os auditores eles sejam do quadro externo. Por quê? Porque isso dá mais lisura ao processo e faz com que a pessoa fique isenta, né, de qualquer suspeita, até por uma questão de ética também. Então, fica um pouco difícil, né, um pouco delicado você auditar a si próprio. Realmente, né? É isso mesmo. Aqui um pouco a respeito da nossa legislação ambiental estadual, nós falamos na quinta aula, e eu separei duas resoluções do Conselho Estadual de Políticas Ambientais. Aqui a resolução número 4, acabou não vindo o texto, e a resolução número 5. A resolução número 4, ela trata de licenciamento ambiental para loteamentos. Então, ela é uma coisa mais específica. Então, até bom, né, agora que na resolução número 5, ela dispõe sobre as atividades que causam ou possam causar impacto ambiental local e fixa normas gerais. Ou seja, essa legislação estadual, ela é para todo o processo ambiental de municípios que não possuem aquela lei municipal que eu trouxe para vocês na aula 4, né, professor? Aula 4. Isso mesmo. Pois é. E aí ela trata de lista todas as atividades que necessitam de licenciamento ambiental dentro do estado de Rondônia, quais são as de impacto mínimo, as de impacto pequeno e as de impacto médio, e quais são os profissionais que têm competência para estar, né, licenciando essas atividades. E aí, na última página da lei, está lá citando o técnico em meio ambiente, participando principalmente, né, das atividades de impacto mínimo e de impacto pequeno. Olha aí, professora, como eu falei, a própria lei, né, já orienta como é que a gente pode entrar no mercado de trabalho. É um fator muito importante essa questão de você estar inserido dentro de uma regulamentação ou dentro de uma norma. Se a norma já prevê que é necessário esse profissional, então aí você já fica de sobreaviso, né, sabendo que pode prestar um serviço nessa área que será muito bem, né, aproveitado por você, que já é um técnico em meio ambiente, e a gente está aqui somente complementando aquilo que você já tem de conhecimento. Exatamente. Então, a minha sugestão é essa, eu também disponibilizei lá o link para vocês conhecerem mais a respeito dessa resolução número 5 de 2014. Leiam ela, hein? Bom, aqui a nossa experiência de aplicação de projetos, que é uma coisa bem legal. Foi um
um exemplo bem didático, assim, na minha opinião, e aí eu gostaria de trazer aqui para vocês de volta. E também como foi, como é que é? Teve um retorno bem legal, né, professora? De alguns alunos de técnico meio ambiente que também trabalham em escolas, né? Então foi bem legal a gente falar a respeito disso. Então, primeiramente, né, primeira coisa que você tem que fazer a respeito de começar um projeto, principalmente na área de sustentabilidade ou na área de meio ambiente. Vamos pegar novamente, né, o exemplo da escola. E aí, aqui, nesse ponto aqui, convocar todas as pessoas. Então, todas as pessoas da escola, tá? Sendo professores, funcionários, qualquer quadro, né, de funcionários é importante eles participarem, porque eles podem tanto estar aprendendo, quanto também servir de exemplo para os alunos. E aqui, identificar quais são os piores problemas através de métodos, e as sugestões que nós passamos por métodos foram questionários. Você elabora um questionário e entrega para a pessoa, depois ela te entrega, né, com o feedback dela. Você pode estar fazendo entrevistas, conversando frente a frente com a pessoa. No caso da entrevista, às vezes tem que estar marcando horário, né? E o profissional ele observa melhor, né, ele observa qual que é o melhor método, né, para ser aplicado na hora. Aqui a observação, que aí é de acordo com o que ele observa na escola, e é sempre sugerido que essa observação venha acompanhada de fotos, desenhos e, se possível, filmagens também. Certo, professor. Isso mesmo. Por fim, após isso, o plano de ação. O plano de ação, primeiramente, né, eu coloquei no tópico aqui, traçar objetivos. Mas, vale lembrar que você traçou os objetivos antes. Os objetivos são as metas que você quer alcançar. O plano de ação é como você vai chegar nessas metas. Então isso é importante, está bem separado no seu projeto e também, né, dentro da sua cabeça. Então, como está e como deve ficar, né? Geralmente a gente aplica os projetos, como eu falei, para resolver algum problema que a escola tenha ou esteja passando. Então é bom ele estar levantando isso, viabilizar a aplicação dos objetivos. Então, às vezes, né, nós temos um coração muito bom, né, professora? Então a gente quer resolver todos os problemas do mundo, muita coisa errada acontecendo, mas quando se vai se escrever um projeto, e aí, mesmo que seja do seu financiamento, né, ou então você vai pedir dinheiro para uma outra entidade, é bom você estar viabilizando a aplicação dos objetivos, tá? Colocando que vai ser possível fazê-los. Não significa que você tem que ser, tipo, medíocre em seus objetivos, né, ou não sei se é essa a palavra, mas também fazer de acordo com o que você está mais próximo, né, de conseguir. É isso, professora? É isso mesmo. Muito bem. E uma parte muito importante que nós vemos então agora são a questão dos custos, né? Então é sempre bom no plano de ação, juntamente com os objetivos, né, como está e como deve ficar, as metas que você deve alcançar e como alcançá-las, é necessário também que você preveja esses custos, né? Serão custos altos, serão custos médios, né? Como é que vai ficar a questão dos recursos, né, dos custos, da questão mais financeira e orçamentária? Exatamente. Outra coisa bem importante é a questão dos custos, que no começo lá eu falei a respeito de entrevistas. Então, né, a pessoa vai fazer umas entrevistas, imprime lá umas 50 folhas e tal. Isso daí tem que estar dentro dos custos também, né, professora? Exatamente. Não é só folhas, é a tinta, é o uso da impressora, isso tudo tem que ser levado em consideração. Se a impressora não for sua, de quem é a impressora, né? Então, isso daí também tem que... Se vai pagar pela impressão, né? Exatamente. Se não vai pagar. A questão também do deslocamento, porque quando você opta por realizar entrevistas, então quer dizer, implica em um deslocamento, ou seja, você agendar os horários com as pessoas envolvidas, né? Saber se você vai ter que se deslocar até elas, né? Se vai ser carro próprio, se vai gastar gasolina, o quanto vai gastar, se é coletivo, quanto de passagem você vai precisar prever. Então, tudo isso necessita estar, né, descrito no plano de ação. Exatamente. Aqui o engajamento vai começar a
né, a realizar as ações do seu plano de ação. E aqui é nessa hora onde você envolve os stakeholders. Então, novamente, aqui eu falamos, né, sobre o pior problema. Então, os stakeholders são as pessoas que estão envolvidas, mas que contribuem com algum bem ou algum dinheiro dentro para você que aplique seu plano de ação. Mas como assim, professor? É o seguinte, lembra que eu falei no começo, que todas as pessoas, né, têm que ser envolvidas, mas os stakeholders é quem vai contribuir com alguma coisa, que vai, né, desprender algum tempo, ou então conseguir alguma coisa para que você realize. Caso, um exemplo, se você for fazer uma horta na escola, quem é que vai conseguir essa terra? Vai ser você mesmo? Algum pai de aluno, né, já é lavrador, pode estar conseguindo essa terra, ou mesmo as ferramentas como enxada, pá e outras. Isso é importante. Esses são os stakeholders. E aqui eu coloquei, a prefeitura, que no exemplo que nós demos na aula, foi referente a algum terreno baldio que tivesse à frente da escola, que estivesse causando violência. Então, é necessário você procurar a prefeitura. Ela pode estar, né, ajudando nessa questão, pode contribuir, e aí ela se torna um stakeholder. Outra coisa que eu acabei de citar, né, citando os pais dos alunos, aqui é a Associação de Pais e Mestres. Alguns professores também, é bom se eles puderem contribuir, né, tá sempre que vai beneficiar eles, claro, de uma forma às vezes até direta. Então é bom. E outros detalhes também que a gente pode estar tratando. Continuando, e por fim, aqui a avaliação do seu projeto. Será que ele foi eficaz? Pode ser, e alcançou os objetivos, né? Deu tudo certo no plano de ação? Alcançou as metas? E aí, uma coisa bem legal de você estar fazendo é aplicando a mesma metodologia do diagnóstico. Então, no diagnóstico você fez as entrevistas, já que é nessa linha que nós estamos falando. Então, faça de novo, peça um feedback. E aí, o que você achou do meu projeto? Você gostou? Ajudou a resolver aquele problema ou realmente minimizou? Uma coisa também que a gente pergunta, e aí, o que vocês acharam da aula? Tá boa, tá ruim, né? Isso é sempre importante, né, professor? É importante. E aqui, aplicar o questionário solicitando feedback. Aí, por fim, multiplicar-se. Lembra que eu falei a respeito dos stakeholders? De repente, no meio daquele stakeholder ali, tem alguma coisa que você pode estar, né, se multiplicando, colocando o seu pensamento, né, para que aquela pessoa entenda. E essa pessoa é que vai tocar o projeto a partir dali. Ou seja, não precisa você estar sempre ali para que aquele projeto ande. Porque, né, se você sai e ele não anda mais, o problema continua. Então, é sempre bom, né, você estar identificando durante o projeto alguém ou um grupo, né, de pessoas que pode estar tocando esse projeto, multiplicar-se e que essas pessoas também se multipliquem, né? Então, você tem que formar multiplicadores. E aí, né, garantir a manutenção do projeto. E aí, quando você finalmente... o ideal é que você encontre multiplicadores também. E aí pode estar vendo melhorias do projeto. Não tem limite, né, uma melhoria assim que projetos ambientais podem trazer para uma escola. Então, né, as pessoas, à medida que vai crescendo, pode estar melhorando também. Não é, professor? É isso mesmo, professor. Só gostaria de lembrar aos nossos estudantes, né, aos nossos tutores que nos acompanham, que neste módulo complementar em que você vai realizar, né, está matriculado em outras disciplinas, não só na disciplina de métodos e técnicas, mas que você tem também outras disciplinas nesse módulo, a nossa disciplina, no caso que ministramos, professor Igor e eu, não tem material didático, né? E aí vocês devem estar preocupados e se perguntando, então como é que a gente vai fazer para fazer a prova, né? Como é que a gente vai fazer, professor? Opa. Então, nós estamos, né, orientando e sugerindo aos estudantes e aos tutores que orientem aos alunos para que observem os slides que nós temos, né, deixado no ambiente virtual, façam aquela leitura proveitosa, né? Observem as atividades de sala de aula, o que a gente abordou, o que vocês conseguiram, né, elaborar e responder durante esses encontros, para que isso possa lhe dar condição de fazer uma boa prova, né? Não é uma coisa tão difícil de realizar
E, além do mais, as nossas questões, elas são questões de múltipla escolha. Então, não vai ter nenhuma assim, pergunta muito difícil, né, professor? Exatamente. Através desse texto nos slides e também dos exercícios, questionários que já foram passados para vocês, vai ficar fácil você realizar uma boa avaliação e tirar uma ótima nota. Como a professora mesmo falou, não fiquem preocupados porque não tem uma apostila. Através dos slides e também tudo que foi falado na nossa aula vai aparecer na prova. Quer dizer, nem tudo, né? Muitas coisas que foram faladas também aparecerão na prova. O que é legal é que, como é videoaula, né, professora? A pessoa pode estar repetindo, né? Com certeza, né? Uma oportunidade de sempre revisar. Exatamente. Vamos voltar aqui para o nosso slide. E aqui, uma parte bem legal, né, que a gente separou nas nossas aulas, as competências do técnico de meio ambiente. E aqui, ó, eu fui enumerando cada uma delas. Identificar, caracterizar e correlacionar os sistemas e ecossistemas, os elementos que compõem e as suas respectivas funções. Auxiliar na implementação de sistemas de gestão ambiental, que já foi falado aqui na aula também. E organizações, segundo as normas técnicas em vigor, e aqui falando a respeito da certificação. Interpretar os resultados analíticos referentes aos padrões de qualidade, olha só, do solo, ar, água e da poluição visual e sonora, propondo medidas mitigadoras. Classificar os recursos naturais, água e solo, segundo seus usos correlacionados em características físicas e químicas com a sua produtividade. Então, o profissional em técnico do ambiente trata do ambiente como um todo, né, professora? Meio físico, meio abiótico e o meio socioeconômico também, se for do interesse dele, né, ir para essa área. Aqui mais um. Identificar as fontes e o processo de degradação natural de origem química, geológica e biológica e as grandezas envolvidas nesses processos, utilizando métodos de mediação e análise. E abaixo aí nós temos algumas áreas, né, de atuação do técnico em meio ambiente. Então, nós citamos essas áreas de atuação na nossa primeira aula, né, nosso primeiro encontro. Nós falamos a respeito do perfil do técnico em meio ambiente, né, das suas áreas de atuação, e essas áreas nós estamos revendo agora. Você pode acompanhar aí no slide, que é a questão do ecoturismo, unidades de conservação, parques e reservas, gestão de resíduos sólidos, né, coleta seletiva, diagnóstico ambiental, aí os meios que o professor citou, físico, biótico e atrópico, tratamento de águas de abastecimento e recuperação de áreas degradadas. Mais alguma outra coisa, professor, que o nosso técnico em meio ambiente pode atuar, pode contribuir? Olha, ele vai poder observar isso daí mais na nossa primeira aula. Aqui eu identifiquei só alguns mesmo, mas já é um tanto de área, né, que eles podem estar atuando. E lembrando novamente, né, que a maioria das atividades que ele pode estar exercendo tem naquela lei estadual que nós falamos anteriormente na aula. E não só na área da gestão ambiental, mas também na área educacional, né, na área da prestação de serviços. Então, nessas áreas, vocês têm um amplo, né, leque para poderem atuar. Muito bem, vamos continuar aqui. E agora a respeito dos relatórios profissionais, a confecção desses relatórios. Então, mais uma vez citando a resolução do CONAMA 237 de 97. E aqui relembrando, né, que ela regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. E aí, anexo 1, as atividades sujeitas ao licenciamento. Todas as atividades do Brasil que necessitam de licenciamento. E aqui embaixo nesse tópico, eu coloquei os principais, né, relatórios profissionais que vocês verão nessa aula. Nós trouxemos alguns exemplos. E também eles estão numa ordem que é de acordo com aquelas etapas que nós falamos no licenciamento ambiental. Então aqui, o termo de referência, estudos de impacto ambiental, o EIA. A avaliação de impacto ambiental é um documento que vem dentro do EIA. Um relatório de impacto ambiental, o RIMA.
e o plano de controle ambiental e o relatório de controle ambiental. Então, a respeito deles, vamos continuar vendo no decorrer dos slides. Eu trouxe aqui para vocês um pequeno exemplo, né, de um trecho de um termo de referência. Só o texto aqui, tá, não precisa vocês estarem lendo, apenas para vocês conhecerem como é que funciona, né, um termo de referência. O termo de referência, ele pode tanto ser estabelecido pela norma estadual, ou pela norma federal, ou pela norma municipal. Acontece que, de acordo com a atividade, ela pode ser alterada. Então, ou seja, mesmo que na norma federal, estadual, municipal tenha um termo de referência para aquele determinado tipo de atividade, o conselho, né, vamos fazer um exemplo caso fosse no estadual. O conselho do estado pode se reunir e fazer um tipo de licenciamento, um termo de referência, só para aquela atividade. E aí, geralmente, ele se reúne e faz para as outras atividades também. Mais na frente, vocês vão ver alguns exemplos, né, de legislações que são bem específicas. Nesse caso aqui, foi uma usina termoelétrica no interior do estado do Amazonas. Então, essa termoelétrica, ela é específica para queimar biomassa. Então, não é de óleo diesel ou gás natural, ela é específica de biomassa. Então, esse termo de referência, né, ele é considerado mais específico para um tipo de atividade para todo o estado do Amazonas, por exemplo, aqui. E aí, né, ele se divide em, primeiramente, um diagnóstico ambiental, como é que o diagnóstico ambiental deve ser feito, como deve ser feito o meio físico, quais devem ser os profissionais envolvidos, isso se coloca também, como deve ser detalhado o meio biótico, quais são os profissionais envolvidos, assim como no meio socioeconômico. Dentro do TR também é explicado o prognóstico ambiental, como deve ser feito e o que se deve fazer na avaliação dos impactos ambientais. E aí a equipe, né, já apresenta as medidas mitigadoras, compensatórias e os programas ambientais, que é aquele PBA que nós falamos numa aula passada. E por fim, a análise, a avaliação e o gerenciamento de riscos. Os riscos, né, que podem acontecer tanto na construção, né, no caso da instalação e também a operação do empreendimento. Bom, e aqui, como eu falei na quinta aula, os métodos de avaliação que são utilizados a partir do TR. Então, a partir do termo de referência, né, a equipe se reúne, né, são vários, um projeto multidisciplinar, e aí existem esses métodos que nós explicamos na quinta aula. O método ad hoc, que é feita a reunião, né, onde cada um coloca a sua especialidade, sua experiência. O método de listagem de controle, que é o checklist. O método de sobreposição de cartas, que é onde é feita a análise de várias imagens, né? Se possível, imagens 3D, né? Que hoje em dia existem aviões, né, que sobrevoam os lugares, né, professor? Que conseguem tirar imagens 3D. Esse tipo de documento também pode ser utilizado nesse método de sobreposição de cartas. Graças à evolução tecnológica, né, professor? Exatamente. Senão a gente ainda estaríamos naquela época dos impressos, né? Somente plano. Aí era... Ou desenho, que é um pouco pior. Pior. Mais demorado para fazer, né? Aqui outros métodos que geralmente são utilizados, os modelos de previsão, os modelos matemáticos, que dependendo do tamanho do projeto, esses são os mais utilizados. Os métodos da matriz e de interações, geralmente esses dois aqui eles caminham juntos, tá? Se for possível e... Lembra, professor, que eu falei que o ideal é que o EIA-RIMA seja de 3 anos, mas quase sempre não é feito, né? Mas o ideal é que seja feito de 3 anos, e com 3 anos, os dados bem redondinhos, coletados de forma correta, é possível você utilizar esses dois métodos, que aí eles são mais precisos, onde seu modelo de previsão vai ser mais fiel. Eles fornecem dados, né, mais confiáveis, de modo que você possa casar os métodos com mais consistência, né? São Exatamente. Resultados mais consistentes. Consistentes, essa é a palavra. E aqui o método de rede de interação. Também foi explicado na quinta aula. Bom, estamos aqui com outro trecho, né, de um documento. Esse documento aqui eu também trouxe de um empreendimento lá no estado do Amazonas. E aqui trata-se de um EIA.
E como eu falei, né, a avaliação dos impactos ambientais, ele vem dentro do EIA. Então o EIA está lá com toda a estrutura dele, aquela separação que tem no TR, né, meio biótico, meio físico, meio socioeconômico e tal, e depois vem a avaliação dos impactos ambientais. E aqui uma coisa bem importante que é a metodologia de classificação dos impactos, né? Como eu falei, a empresa coloca a experiência dela e a experiência dos técnicos dela, cita algumas resoluções, onde ela vai, né, desenvolvendo e levantando a questão da avaliação dos impactos. Uma coisa bem importante do técnico meio ambiente saber é que o EIA, que vem junto com a avaliação de impacto ambiental, ele vem numa linguagem, ele vem recheado de uma linguagem puramente técnica, professora. Puramente técnica. Ele é para as pessoas, os técnicos em meio ambiente, né? E qualquer pessoa que tenha um conhecimento, uma formação e um título na área ambiental ler. Ele não fala inglês nem português, é ambientês. Ambientês, exatamente. Já o RIMA, então, isso daí eu tinha uma dúvida também, né, na minha época de graduação, se os dois andavam juntos. E eles não andam realmente. O RIMA já é uma linguagem mais fácil. E, inclusive, ele é um documento menor. Geralmente o EIA vem assim. Agora o RIMA é assim. E aí ele vem numa linguagem bem mais fácil e bem acessível para outras pessoas, né, que não têm um conhecimento técnico, têm o conhecimento mais de senso comum, poder ler ele. E aí a gente consegue observar isso. Esse trecho que eu peguei aqui para vocês do RIMA, que é das duas hidrelétricas, né, de Santo Antônio de Giral, é o sumário. Então, olha só como é que ele tem uma linguagem, né, que é mais fácil, né? Premissas adotadas para a elaboração de estudos, saiba por que estão sendo propostas as usinas, conheça as usinas, conheça a região. Então, né, é uma apresentação quase amigável, né, desse projeto para as pessoas conhecerem e também uma linguagem bem mais fácil. Seria uma espécie de sumário aí, então, né, professor? Esse daqui é um trecho do sumário do RIMA que eu trouxe. E aí, ó, isso daqui também, né, principais dúvidas e questões, e aí, né, quando teve esse processo das duas usinas, né, eles colocaram um canal no telefone e na internet, aí as pessoas vinham mandando pergunta e tal, aí isso foi colocado no relatório dele também. E aí, que ó, esse tipo de texto aqui é mais para pessoas mesmo, ó, o que será feito para avaliar o sucesso das medidas, então a pessoa já fica bem entendida, né, do que está acontecendo e também numa linguagem que ela possa entender, compreender. E aí depois desses dois exemplos a gente vai falar sobre o licenciamento ambiental, não é isso? Exatamente. Vamos lá, orientações dentro da legislação. E licenciamento ambiental. Exatamente. Esse daqui foi uma orientação que eu já havia falado para você de licenciamento ambiental, só que para um PCA. Então, na outra aula, eu e a professora, a gente havia colocado que o EIA, ele é um documento maior, ou seja, o empreendimento é maior. O PCA, ele é semelhante ao EIA, só que ele é para empreendimentos menores, com menor magnitude de impacto. E aí, essa lei que eu trouxe para vocês, ele é um plano de controle ambiental do estado do Paraná, onde ele colocou um termo de referência padrão. Então, todas as atividades que não são passíveis de EIA, e sim de plano de controle ambiental, devem seguir este termo de referência para o plano de controle ambiental. E aqui ele coloca a conceituação geral, e o que é exigido, e aqui no decorrer dele dá para se ver todas as atividades que são colocadas. Dentro daquela legislação estadual do número 5, resolução número 5, também ela tem um texto parecido, onde ela vai listar todas as atividades e o mais importante, né, que eu falei também, é o que o Estado considera como de impacto mínimo, pequeno e médio. Dentro desse documento também, professora, ele é colocado a estrutura que deve ser feita pelo plano de controle. Então, o técnico de meio ambiente, ou seja, ele não tem conhecimento de tudo que é feito do plano de controle ambiental. Dentro da legislação, às vezes, ele está ali dentro, né? É só ele seguir o que está sendo feito. Esse termo de referência já aponta que a competência é do Estado, né, professor? Exatamente. Não também é da tem União, isso. nem do município, ele já faz uma regulamentação geral. Exatamente. Bem importante isso daí que você falou também. Outra resolução, aqui é do
CMMA. Essa daqui, é do Rio de Janeiro. Então, mas aí, nesse caso aqui, ela é municipal, tá? Então, o município resolveu também colocar, né, o Conselho Municipal, quais eram os tipo de licenciamento, tipo de atividades que seria para aquela cidade. No caso, a cidade de Rio das Ostras, no interior do estado do Rio de Janeiro. E aqui fala, dispõe sobre os critérios para o funcionamento e licenciamento ambiental das atividades de oficina mecânica, oficina de lanternagem e pintura, lava-jato e congêneres. Então, olha aí, professor, não especificando cada vez mais, né? Exatamente. Essa resolução aqui, ela vai trazer uma orientação para o plano de controle ambiental, o PCA e o RCA, que é o relatório de controle ambiental, apenas para essas atividades que são listadas aqui. Então, o que a pessoa deve fazer para ter oficina mecânica, oficina de lanternagem e pintura, lava-jato e outras atividades semelhantes. E outra resolução, essa daqui é referente a postos de gasolina, postos de combustíveis e sistemas retalhistas de combustíveis. Outra também bem específica, só para postos de combustíveis. E mais uma vez, né, a cidade, no caso a cidade de Curitiba, capital do Paraná, legislando, né, de uma forma bem específica para orientar o profissional do meio ambiente. Esses exemplos são interessantes, por quê? Porque nós conseguimos visualizar aquilo que está no âmbito estadual e no âmbito municipal, bem como as especificidades de cada uma dessas regulamentações. Você pode observar nesses detalhes que você, técnico em meio ambiente, tem uma ampla área de atuação, né, que está dentro daquela norma, dentro do artigo da Constituição, o artigo 225, que o professor citou. Então, isso é muito interessante para vocês, enquanto técnico em meio ambiente, ter essa conscientização e essas explicações muito importantes. Muito bem, professora. Grato pela sua contribuição. E aí, como a professora mesmo falou, dentro dessa legislação é aquilo que eu falei, tem toda a orientação, como é que faz o PCA. Todas essas questões aqui, elas levam o PCA, tá? Aqui não tem EIA. E aí, mais um exemplo. Bom, gente, era isso que eu e a professora Ariadne tínhamos passar para vocês, né? Toda a nossa revisão aí das nossas 5 aulas que nós estivemos juntos, passando esse conteúdo referente aos métodos de elaboração de projetos profissionais. Eu espero, né, que eu tenha contribuído aí com o conhecimento e um pouquinho da experiência que a gente tem passado para vocês. E como a professora Ariadne sempre falou, né, vocês já são técnicos do meio ambiente. Isso daqui é apenas uma complementação para que vocês consigam, né, a carteira do Conselho e que possam atuar de uma forma efetiva, né, dentro do nosso estado aí, ou mesmo fora dele. E boa sorte a todos e uma ótima avaliação. Isso. Nós agradecemos, né? Muito obrigada, professor Igor, pelas suas contribuições, pela sua aula. Desejamos a todos uma excelente avaliação e esperamos, né, vê-los em outras oportunidades, quem sabe atuando no próprio instituto, né, ou em outros órgãos ou em outras instituições. Então, sucesso a todos vocês e uma boa prova.